senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Olha só que coisinha mais fofa que chegou na Caldeirão Geek Store. Os tronquilhos do mundo de Harry Potter, de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Adquira o seu, olha essa carinha fofinha, não dá vontade de cuidar dele pra sempre? O primeiro link tá aqui na descrição. Hogwarts é uma das instituições de ensino bruxo mais renomadas do mundo. Fundada há mais de 1000 anos pelos maiores bruxos e bruxas da época, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin e Rowena Ravenclaw, a escola tem formado bruxos e bruxas com grande maestria através desses séculos. Grandes nomes conhecidos no mundo mágico passaram pelos corredores de Hogwarts, como por exemplo Merlin, Alvo Dumbledore, Harry Potter, Hermione Granger, Ignatia Wildsmith, Grogan Stump, Newt Scamander. Nossa, tem tanto bruxo bom que se formou em Hogwarts, que estudou lá, que a gente perde até as contas. Mas beleza, e antes de Hogwarts, antes dessa escola renomada existir, onde os jovens bruxos aprendiam magia, aprendiam a controlar seus poderes, aprendiam defesa contra as artes das trevas, por exemplo? Para responder a essa pergunta, antes eu preciso falar o porquê Hogwarts foi fundada. Eu sei que vocês estão cansados de saber que em um período da nossa história houveram inúmeras caças às bruxas. Muitos bruxos e bruxas foram mortos e até alguns trouxas, alguns não, muitos trouxas entraram nessa conta aí. A galera matava eles só porque achava que era bruxo. É claro que muitos bruxos e bruxas conseguiam escapar da morte, conseguiam escapar dessas caças de fogueiras e forcas, mas os bruxos mais inabilidosos, os bruxos mais jovens, muitas vezes não conseguia. E assim, morreu muito bruxo jovem, muitas vezes bruxos que eram separados de sua varinha e não conseguiam fazer magia sem varinha, que é uma magia avançada pra caramba, eles morriam. É o caso, por exemplo, do Nick Quase Sem Cabeça. Quebraram a varinha dele e ele tomou 45 machadadas com um machado cego no pescoço. Tipo, ele não tinha o que fazer. Tanto que o Nick Sem Cabeça era um cara meio arrogante em vida. Ele achava que era o bonzão, mas não era. Por isso que ele morreu. Então, durante muito tempo, os bruxos foram caçados pelos trouxas. Existe um caso muito curioso de uma bruxa chamada Wendelin a Esquisita. Cara, que assim, ela gostava tanto de ser capturada e ser colocada na fogueira, ser condenada à morte, que ela deixou isso acontecer nada mais do que 27 vezes. Ela desenvolvia vários disfarces e apresentava indícios de bruxaria perto dessa galera que odiava bruxo, e eles capturavam ela e colocavam na fogueira. E ela simplesmente congelava as chamas, fazia com que as chamas fizessem coceguinhas e ficassem geladas. Claro, ela não congelava, ficava tipo uma parada gelo assim. O fogo continuava ali pros trouxas, eles estavam, meu Deus, ela tá queimando e dando risada, e pra ela tava tipo fazendo cócega e tava geladinho, refrescante. Enfim, foram muitas mortes, muitas mesmo, cara, muitas. E foi aí que o Godric, a Rowena, o Salazar e a Helga falaram, meu, vamos construir um lugar onde as pessoas, onde os jovens bruxos e bruxas possam ter um treinamento adequado e com segurança. Esse foi o principal fator de Hogwarts ser construída, foi a caça aos bruxos, às bruxas, a perseguição que eles sofriam dos trouxas. Beleza, Caco, mas onde os bruxos aprendiam antes de Hogwarts? Você não falou, você tá só enrolando? Eu não tô enrolando, meu bruxo, eu gosto de deixar tudo bem explicado, pra não ter que ficar voltando no tema toda hora. Pois bem, antes de Hogwarts existir, os jovens bruxos e bruxas aprendiam em casa, com os membros mais velhos da família. Eles iam ensinando, passando os segredos, as dicas, enfim, eles passavam o conhecimento pros mais novos. E durante muitos anos era assim que os jovens aprendiam a controlar sua magia. Só que ainda antes de Hogwarts existir, houve um outro lugar que ensinava bruxos e bruxas a também fazer feitiços, se proteger contra a magia das trevas. Uma bruxa chamada Maeve, que era a rainha da Irlanda durante a Idade Média, reunia os jovens bruxos em seu castelo e ensinava a eles o que ela conhecia sobre magia. Ela era tipo uma professora de Hogwarts, só que no castelo dela, no reino dela. Isso, de certa forma, precedeu a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, né? Um castelo, uma pessoa passando seus conhecimentos para que os bruxos pudessem aprender em segurança. Inclusive, essa bruxa, ela ficou famosa por isso e ela faz parte das figurinhas dos sapos de chocolate. É claro que nessa época
a rainha Maeve ensinando alguns jovens bruxos e bruxas, alguns deles preferiam continuar estudando em casa, e acredite que existe isso até hoje. Os alunos não são obrigados a irem para Hogwarts, tanto que na carta eles podem responder dizendo se aceita ou não a matrícula. Tem que ser muito louco para não aceitar ir para Hogwarts, né? Já começa daí que a pessoa não é normal, não. Bom, meus bruxos, então antes de Hogwarts, antes da rainha Maeve, era assim, os bruxos aprendiam em casa, só que eles eram expostos a grandes riscos por conta da perseguição dos trouxas para com eles. Aí a rainha Maeve chamou eles lá pro castelo dela, ensinou e tudo, como eu falei já no vídeo, e depois de algum tempo veio Hogwarts. É claro que depois surgiu a lei do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, né, que protegia os bruxos, faziam os bruxos viverem totalmente na clandestinidade, e também depois veio o Ministério da Magia e tudo ficou muito mais fácil. Aproveitando também o assunto desse antes da escola, depois da escola, como acontece, como faz, como que é, uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal é como os bruxos já chegam alfabetizados em Hogwarts, já chegam sabendo ler e escrever. A resposta para essa pergunta é muito simples, eles aprendem em casa, os próprios pais alfabetizam os filhos. Isso porque crianças bruxas não podem estudar em escolas trouxas, não podem fazer o primário em escolas trouxas, simplesmente porque na infância a magia dos bruxos e bruxas é muito instável e ela vive se manifestando. Então imagina só, o bruxo tá lá na escola trouxa, sabendo de tudo, ele sabe que é bruxo, tá lá tranquilo e faz alguma coisa. Imagina só a confusão que ia dar, isso ia ser uma quebra do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, então a galera preferiu que os alunos bruxos não fossem pra escola, que eles aprendessem o básico como ler e escrever em casa. Matemática, física, nada disso serve pros bruxos, eles estudam o que eles precisam lá em Hogwarts, as matérias não tem nada a ver com as nossas. Eu queria aprender defesa contra as artes das trevas na escola muito mais do que química. Desculpa quem gosta de química. Já com os alunos nascidos trouxas, bom, eles vão pra escola, porque eles são nascidos trouxas e muitas vezes nem sabem que eles são bruxos. E quando a magia de uma criança nascida trouxa se manifesta, um funcionário do Ministério da Magia vai lá na casa dela, explica pros pais e fala, ó, por mais que isso pareça uma loucura, seu filho é um bruxo. Então, uma criança é retirada da escola, se os pais quiserem retirar, eles retiram, se quiserem deixar continuar, podem deixar, mas a criança tem que manter o segredo ali, os pais têm que manter o segredo e é isso. Um caso de magia, assim, no meio de uma escola trouxa foi com o Harry. Tudo bem que ele não é nascido trouxa, mas ele estudava numa escola primária trouxa antes de ir pra Hogwarts, né? E numa perseguição do Duda lá, com os amigos babacas dele que queriam bater no Harry, o Harry, pra se proteger, acabou indo parar em cima do telhado na caixa d'água. Tipo, a magia se manifestou como defesa, porque ele era criança. Então é isso, meus bruxos. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês que perguntavam antes de Hogwarts como que os alunos aprendiam, como eles chegavam alfabetizados em Hogwarts, como não chegavam, o que acontecia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque fortalece pra caramba o Caldeirão Furado. E você que não é inscrito, que tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, se inscreve pra gente não fazer uma magia na sua vida e você perder tudo. É brincadeira, mas deixa de ser trouxa aí, se inscreva, cara, se inscreva, ativa a notificação, porque você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo mágico de J.K. Rowling. Nós nos vemos num próximo vídeo, meus bruxos, fiquem na paz e mal feito.